Salve, salve galerinha, meu nome é Gabriel, apresentador do programa Eu Tenho Identidade. E no programa de hoje, nessa série de ministérios bíblicos, que a gente vai estar falando sobre os 5 ministérios da igreja, a gente vai estar falando sobre o ministério apostólico hoje aí no programa. A gente vai ter como convidado o apóstolo Michel Vicentim, o apóstolo da igreja local a qual eu participo. Então fique ligado, o programa vai ser bem legal, bem explicativo mesmo. E é isso aí, fique ligado, o programa de hoje vai ser bem legal. Roda a vinheta! Salve galerinha, meu nome é Gabriel, apresentador do programa Eu Tenho Identidade. E hoje eu tô aqui com o meu convidado, o apóstolo Michel. A gente vai estar falando sobre o ministério apostólico e o pastorado aí. E eu tenho algumas perguntas aí pro apóstolo Michel hoje, nesta noite. Então vamos lá. Quer se apresentar melhor para o pessoal que tá em casa? Presente aí melhor para o pessoal que tá em casa. Tá joia. Tudo bem? Bom, tudo bem com vocês? Deus abençoe. Eu sou o Michel, marido da Simone, pai do Mateus e da Luísa, né? Alguns chamam eu como pastor e outros chamam como apóstolo. Ao decorrer da entrevista a gente vai explicando, né? Exatamente. Você que está em casa aí, comente com a gente como que é na sua igreja. Se é apóstolo, se é pastor, se a sua igreja coexiste no apostolado. E vai fazer uma série de ministérios bíblicos, né? Os 5 ministérios bíblicos, e já vai estar começando com o pastorado. Primeira pergunta que eu tenho para você, apóstolo Michel, é: conte para nós para nós, o que é ser um apóstolo? Como que é ser um apóstolo? Como é ser um apóstolo? Maravilha. Bom, um apóstolo ele tem uma função. Apóstolo diz assim, iniciador, que leva um apostolado, que ele leva uma igreja, que ele implanta, que ele funda. Ele é fundador de igrejas, ele é implantador do reino de Deus onde não tem, por ele mesmo ou capacitando pessoas, né? Então o apóstolo, ele tem uns 5 ministérios que o Gabriel vai estar fazendo uma sequência, né? Ele vai estar ministrando, vai estar fazendo entrevista com profetas, evangelistas, pastores e mestres e apóstolos. Então em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo, mandando a carta para a igreja de Éfeso, ele disse assim: e Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, querendo assim o aperfeiçoamento da igreja. O apóstolo é aquele que ele estrutura, ele toca nos 4 ministérios, ele tem que ajudar, ele tem que estruturar, ele tem que dar apoio. Então ele vai dar apoio para o pastor, para pastores, fundar igrejas, apoiar igrejas. Então quando a gente recebe uma unção apostólica, a gente não cuida só da igreja local, a gente tem uma responsabilidade de cuidar da igreja lá fora. Seria a igreja de outro ministério, de outro nome, de outro pastor, independente da visão ministerial dele, se ele se abre para ser apacentado, porque isso tem trazido qual é o benefício disso, né? Isso aí tem trazido vida de Deus para a igreja, porque tem muitos pastores que estavam sozinhos, cuidando dos seus ministérios, desorientados ou às vezes solitários nas suas lutas pessoais. E o pastor, antes de ele ser um pastor, ele é uma ovelha. Então tinha muito pastor que não estava sendo apacentado. E agora que a gente recebeu essa unção apostólica, entendeu a importância disso, nós cobrimos pastores, apoiamos pastores, temos pastores de aliança, aonde a igreja deles fica muito mais sadia, porque eles têm alguém para abrir o coração, alguém para apoiar eles. Então o pastor, ele é cuidado pelo apóstolo, é apoiado pelo apóstolo, e o apóstolo dá estrutura para a igreja, dá estrutura para evangelista, dá estrutura para pastores, dá estrutura para profetas e dá estrutura para mestres também. Eu expliquei
Muito bem explicado. Gostou? Aí. Vai comentando você aí que tá na sua casa, comente com nós o que você tá entendendo aí do que o apóstolo tem explicado pra nós. E assim, nos responda algo nesse momento agora. Onde e quando foi essa consagração, sabe? Como essa unção recaiu sobre a sua vida? Foi uma pessoa específica que te levou a ser ungido apóstolo? Como que foi essa caminhada? Joia, uma ótima pergunta, Gabriel. Vou contar a história de como que foi isso. Certo. Que não foi uma coisa que eu fui no lugar e recebi uma unção, né? Então foi mais ou menos assim. Eu estava caminhando com o pastor Jairo que também foi ungido a apóstolo em Manaus pelo apóstolo René Terranova. Eu fui lá, né, nesse dia em Manaus, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu não me lembro, quando ele foi ungido. E aí ele começou a cuidar de mim e eu comecei a cuidar de outros pastores, dar cobertura, ajudar na implantação da visão celular na igreja deles, ajudando eles a implantar encontros. Fizemos vários encontros com vários pastores. Você chegou a ajudar, chegou a conhecer pastores que Sim. Nós ajudamos eles, pastores que estavam com a igreja pequena, pensando em desistir. A gente levou o pastor pelo encontro, ele passou pelo encontro, depois passamos a igreja dele, depois a igreja dele começou a fazer encontro, a gente ajudou a igreja deles a fazer encontro sozinha. Hoje eles estão ajudando outras igrejas a fazer o encontro, né? Caso do um pastor chamado pastor Ricardo, pastor Jefferson, pastor Adenar, pastor... Bom, tem muitos pastores que eu não vou lembrar o nome de todos os pastores, mas tem o pastor William, a pastora Bombom, né? O pastor... marido da pastora Patrícia. Eu sei que tem um monte de pastor que a gente pôde estar participando um período na vida deles. E aí, conforme eu fui ajudando esses pastores, o apóstolo Jairo, que já tinha sido ungido a apóstolo, falou: você tem esse dom apostólico de cuidar de igrejas, vamos te ungir para você fazer isso. E aí ele convidou eu para ir para Manaus. Inclusive eu estava com uma situação apertada financeira, porque tinha que eu, a Simone para Manaus, então tinha que pagar a estadia, tinha que pagar uma inscrição do congresso. A igreja ficou tão feliz que eles fizeram uma vaquinha, né? E abençoaram a gente com uma parte desse dinheiro para a gente poder ir para Manaus. E lá, pelo apóstolo René de Araújo Terranova, lá em Manaus, a gente recebeu essa unção. E quando a gente voltou de Manaus, aconteceu algo muito especial. O pessoal falou assim: nós queremos falar com você, pastor, na igreja. Aí beleza, eu cheguei na igreja aqui, tava todo mundo escondido, a igreja cheia, e fizeram uma grande recepção pra gente numa terça-feira de chuva. Movimentaram a igreja cheia para receber a gente e honraram a gente de uma forma muito especial. Então eu vi o apoio da igreja e eu vi também o reconhecimento desses pastores que a gente estava ajudando. Eles ficaram muito felizes. Aproximadamente há 3 anos atrás, na época do final de junho, que é a época que é o congresso da Resgate das Nações lá em Manaus, né? Certo, muito bem explicado. Expliquei direito? Uma história bem gostosa de subir, que eu estava participativo nessa época. Você lembra? Lembro, foi uma época muito boa mesmo. E você que está em casa aí, comente com a gente como que é as coisas na sua igreja, se vocês conhecem essa unção apostólica, se a sua igreja reconhece essa unção como apostólica, se você precisa de alguma ajuda para estar implantando alguma coisa na sua igreja, que já está na disposição para ajudar mesmo. E assim, qual que é mesmo a diferença específica, tipo, de pastor para apóstolo? O que diferencia um do outro? Bom, a pessoa, para ela se tornar um apóstolo, ela primeiro precisa aprender a pastorear. Ela precisa ser um pastor, ela precisa cuidar de rebanho, ela precisa ter a certeza do chamado, ela precisa ter a certeza da convicção dela que ela foi chamada. E aí ela começa a cuidar de pastores, cuidar de apoiar a implantação de igrejas. Então, automaticamente, quando ela vai cuidando de pastores, os sinais também seguem os que creem, né? Então, os sinais de curar pessoas, expulsar demônios, falar novas línguas, todos os sinais apostólicos, né? O apóstolo Paulo trouxe no ministério dele 2 naufrágios, ele foi picado por cobra,
ele foi dado como morto, apedrejado, né? E foi sofrer num calabouço. Eu não sofri, né? Metade disso. Nem um pouco. Mas o que acontece? A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E ali haveria grandes sinais e maravilhas. Para a multiplicação da igreja e fortalecimento da igreja, a gente crê que essa unção apostólica é para ajudar os pastores a chegarem mais longe. Então se for resumir numa frase, para que serve o apostolado? Para ajudar os pastores a chegarem mais longe. Muito bom. Você que quer chegar mais longe aí, procure implantar isso, procure caminhar dessa forma para que você possa chegar mais longe aí. Vai comentando o que você está achando do nosso bate-papo hoje. E assim, tem algumas igrejas que não reconhecem esse título, não reconhecem essa unção. E assim, você já sofreu algum preconceito por ter esse título? Então, preconceito é uma pessoa que já tem O que significa a palavra preconceito? A pessoa já tem um conceito diferente daquilo, né? Então, antigamente, pessoas não acreditavam que poderia haver profeta. Pessoas não acreditavam que poderia haver evangelista. Então, o que acontece? Nós entendemos que nós temos que compreender o preconceito daquele que não tem um conceito inteiro. Porque um preconceito é aquele que não tem o conceito inteiro sobre algo, né? Então, eu sei lidar com pessoas que não reconhecem, porque eu nunca vou deixar de ser pastor. Certo. Então, na minha igreja local, eu sou pastor do rebanho, olho para aquele rebanho como ovelha daquele rebanho, como ovelha de Cristo, como discípulo de Cristo. Agora, quando eu vou num lugar onde eles não reconhecem a unção apostólica, eu não tenho problema nenhum com isso. Não busco também ser chamado de apóstolo, ser reconhecido como apóstolo, porque eu acredito que o apóstolo não é um cargo que você recebe, mas é uma função que você tem a responsabilidade de executar. Então, ter um chamado apostólico é ter uma responsabilidade de olhar não só para a sua igreja local, mas olhar para todo o reino de Deus. Eu acredito que eu não sou um pastor de Mauá, eu sou pastor de toda Mauá. Então eu me envolvo em situações políticas, porque eu sei que tem que mudar. Eu me envolvo em situações da educação, da cultura. Eu me envolvo em todo quanto é lugar, porque eu acredito que nós temos que tomar essa atitude de se envolver. E o apóstolo é isso, ele se envolve em todas as áreas, né? Mas tem preconceito, sim. Certo. E assim, tem esse preconceito por quê? Porque muitas igrejas não reconhecem. Elas não reconhecem porque acreditam que essa unção foi só para os 12. Você também... Como você explica isso, né? Porque algumas igrejas acreditam que a unção do apostólico foi só para os 12 de Jesus. Como você explica isso? Isso daí é uma pergunta muito boa, viu, Gabriel? Porque tem teólogos, né, que falam que até um teólogo, né, que o pessoal da Assembleia de Deus não gosta muito dele, Augusto Nicodemos, né, ele fala sobre isso daí. Outros, né, Ed Renekiewicz também não acredita nisso. Eu já ouvi bastante para me poder entender a linha de raciocínio deles. Porque quando você vê as pessoas que são contra aquilo que você acredita, ajuda ou você mudar de opinião e falar, nossa, essas pessoas estão certas. Ou você fala, ele está puxando a sardinha para uma opinião própria dele. Então ajuda você a ser mais equilibrado, né? Então eles dizem assim, que só foi apóstolo aqueles que andaram com Cristo. Não só os que viram, mas eles dizem que só aqueles que andaram com Cristo, aquele que Jesus escolheu a dedo. Então o que acontece? Na Bíblia, quando o apóstolo Judas se enforcou, eles chamaram dois discípulos para estar, era José Barsabás e Matias, e eles tiraram a sorte para escolher um substituto ali dos 12, né? Para ficar no lugar de Judas. Ficar no lugar de Judas. Eles tiraram lá e escolheram. Só que Jesus foi lá no caminho de Damasco e escolheu o apóstolo Paulo. E aí? Quem é
os que os apóstolos escolheram, que Jesus escolheu, ou todos? Então o próprio Barnabé, que consolidou o apóstolo Paulo, o nome de Barnabé era José, e ali ele pegou o apelido de Filho da Consolação, porque ele apoiava, ele cuidava, ele ajudou a implantar a igreja. Teve também uma situação que alguns dizem que Lloyd, que é a avó de Timóteo, também tinha uma unção apostólica, que ela implantou igrejas na casa dela, Barnabé. Então o que eu acredito que é assim, em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Deus deu, não foi quem Jesus viu, Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para profetas, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Então uma igreja perfeita, ela precisa ter apóstolo, pastor, evangelista, mestre e profeta, para que ela seja completa no seu contexto, né? Então, dentro da pergunta, consegui esclarecer bem. Muito bem esclarecido. Biblicamente, você entendeu que Sim. A igreja exige isso. Quando alguém Tem essa necessidade, né? Quando alguém fala, eu não acredito que tem que ter apóstolo, não tire o direito da igreja de ter o apóstolo, porque essa função ela é importantíssima. Se não quer chamar de apóstolo, não precisa chamar. Pode chamar de pastor presidente, pode chamar de pastor presidente, mas pastor presidente ajuda a implantação de outros ministérios que não é o dele. Pastor presidente, ele vai ajudar a igreja local. Bispo ele supervisiona. A palavra bispo é aquele que vê do alto, né? Bispo ele supervisiona pastores, mas o apóstolo ele ajuda igrejas independentemente da visão, independentemente ele apacenta pastores. Então não tire da igreja o direito dela ter apóstolo. Você pode não me reconhecer como apóstolo, tenho direito, mas não tire esse direito da igreja, porque isso dá um aperfeiçoamento no reino de Deus para que ele venha crescer mais forte e saudável. Entendeu? Certo, muito bom. A conversa está bem interessante hoje aqui. Vai comentando aí na sua casa o que você está achando. Se você tem alguma dúvida, pode nos mandar. Se discorda também, né? Fala, acho que esse cara aí tá falando asneira, eu não concordo com ele, não tem problema. Pode discordar. Pode discordar também, pode dar a sua opinião. Você é livre, né? Tem liberdade de expressão nesse programa. Nos responda algo. Quando você é pastor, você tinha uma rotina. E sua rotina mudou muito depois que você virou um apóstolo? Como que é sua rotina pastor e sua rotina apóstolo? Sim, vou colocar aqui a rotina. Bom, eu acordo, escovo os dentes, tem que escovar. Não, vou colocar aqui, a rotina é o seguinte. Qual é a diferença de uma rotina de uma pessoa comum, de um pastor e de um apóstolo? Exatamente. Porque daí a gente vai saber. Uma pessoa comum, ela tem que cuidar da vida dela e da família dela. Certo. Um líder de célula tem que cuidar dele, da família dele e dos discípulos da célula, dos membros da célula, né? Um pastor, ele cuida da vida dele, da vida da família, da vida dos líderes de célula e da vida de todos os membros da igreja. Então ele tem uma responsabilidade. Então a rotina de um pastor, quando eu sento com a minha esposa para fazer minha agenda semanal, aí dá para ter uma noção da rotina. Aí nós temos a preocupação com os líderes de célula, com os membros de célula, com os pastores da igreja e com os pastores de outros ministérios que nós ajudamos. Então a gente se preocupa com eles, com as igrejas deles e fora a administração também financeira da igreja. Então é um encargo que, se você não tem certeza que você tem um chamado apostólico, curte o momento de ser pastor, que é muito bom, porque você pega um fardo, você pega uma responsabilidade além. É claro que a unção respalda, o Espírito Santo de Deus te dá capacidade para fazer tudo, mas é uma responsabilidade muito grande, porque você não tem que cuidar só da sua igreja, você tem que cuidar de outros pastores que cuidam de outra igreja, né? Porque você sentiu a responsabilidade apostólica, entendeu?
Certo, então tem essa diferença de cada rotina, né? E você falou que você senta com a sua esposa e vocês fazem a rotina da semana. Falando da sua esposa, ela também recebeu essa unção apostólica? E como que foi isso? Foi por causa só de você ou ela também tinha isso nela? Isso é muito importante, essa pergunta aí. Muito bom. Vai comentando em casa o que você tá achando aí. Isso. Hoje a conversa tá interessante. Fala aí, coloca versículos bíblicos. Quem discorda pode colocar aí, eu discordo, eu não concordo, eu penso diferente. O importante é você estar participando aí com a gente, tá? A gente crescendo. Bom, eu acredito assim, que a palavra de Deus diz que o homem e a mulher serão uma só carne. Então, um grande erro que acontece é quando uma mulher, o homem é ungido e a mulher não é ungida. O que acontece? Eles ficam desnivelados, ficam em julgo desigual. Por quê? Porque o homem, ele recebe uma unção para enfrentar uma batalha espiritual. Vamos dizer assim, ele recebe uma autoridade do céu para reinar, para governar, para ministrar. E se a esposa não recebe, ela fica desnivelada. Vai vir uma batalha espiritual de um principado, de uma potestade, aquela mulher não está preparada para enfrentar, ela vai começar a ficar arrebentada, vai começar a ficar oprimida. Então, é importante que quando o homem recebe a unção, a mulher também receba. Aqui, geralmente, quando eu unjo os casais ao pastorado, às vezes a mulher não está tão alinhada, ou o homem não está. O homem se ajoelha, a mulher se ajoelha embaixo, e a mesma unção que é derramada sobre o homem escorre para que eles fluam na mesma unção. Vocês entendem a importância do casal fluir na mesma unção? Então é por isso que a mulher tem que ser ungida junto, eu acredito nisso, né? Ah, sim, muito interessante assim, seu ponto de vista, né? Porque, como você disse, alguns pastores, tipo, ele é ungido e a esposa dele não, né? E fica esse desnível aí. E nós estamos chegando ao nosso fim do programa, infelizmente. E você gostaria de dar um recado pro pessoal que está em casa, o pessoal que está assistindo é um pastor, que está cuidando de uma igreja, está se vendo assim, precisando de ajuda e não sabe como sair desse ponto que ele está, e deixa um recado para quem está em casa. Boa. Vou falar então, fala aqui para eles aqui? Pode falar então. Tá jóia então. Bom, querido, você que é um pastor, que tem cuidado de ministério, eu também comecei como um pastor e sei como é difícil apacentar um rebanho do Senhor, lidar com ingratidão, lidar com frustração de projetos que você conta com pessoas e às vezes não dá certo, não acontece do jeito que você imagina. E você que está querendo conhecer mais sobre essa visão apostólica, essa visão de cobertura espiritual, entre em contato aí com a gente através do MSN. Temos também o WhatsApp da igreja aí, que na página do Face você vai encontrar o WhatsApp. Entre em contato com a gente para que você não caminhe sozinho. A palavra de Deus diz que é melhor que estejam dois, porque se um for cair, o outro ajuda a levantar. Então, que em nome de Jesus Deus abençoe cada ministério, cada líder, cada família que assistiu essa live aqui. Talvez você não é evangélico e não está entendendo muito bem o que nós estamos falando aqui, mas ela é uma hierarquia da igreja aqui que Paulo ensinou a igreja para funcionar melhor. Você encontra isso em Efésios capítulo 4, versículo 11, tá? Então que Deus abençoe. Agradeço muito ao Gabriel poder estar participando aqui. Eu sei que nessa sequência vai ter profeta, evangelista, vai ter todos aí, né? mestre, todos aí que Deus chamou, legal. Né? Se ele chamou, a gente tem que chamar também. Eu vou usar o exemplo dos 5 dedos da mão para falar dos ministérios, pode? Pode. 5 dedos da mão vai falar sobre os ministérios, ó. Então aqui o apóstolo ele tem que servir o profeta. Por que esse aqui é o profeta? Porque eis que vos digo, ó, o dedo do... Eis que vos digo, ó, o dedo do profeta. Então o apóstolo tem que ajudar o profeta. Depois tem esse aqui, que é o evangelista. Por que esse é evangelista? Porque ele é maior, ele é longe, ele vai buscar os perdidos. Então o apóstolo tem que ajudar o evangelista. E o pastor
O pastor tá aqui, ó. Por que esse é o dedo do pastor? Porque esse é o dedo da aliança, o dedo do pacto, é o dedo do coração. O pastor tem que amar a ovelha. O pastor tem que lidar com ingratidão, com decepção, com abandono e não pode ficar frustrado, não pode ficar magoado. Então o pastor fica de castigo, cuidando do rebanho, dentro da igreja, e não pode ficar chateado por isso. Então o apóstolo apoia o pastor. E o dedinho é o mestre. Por quê? Porque o mestre, ele está buscando os talentos escondidos, entendeu? Ele cavuca. Ele busca os talentos escondidos, né? Você usa o dedinho para buscar uns talentos escondidos lá dentro? Então, o mestre, ele extrai o que há de melhor das pessoas, tá? E o apóstolo, ele ajuda os 5 ministérios, ele serve os 4 ministérios. Beleza? Certo, exatamente. Amém. E você que está em casa aí hoje, assistiu esse programa, crendo no que a gente falou aqui, né? Se quiser pesquisar também, pesquise, porque a gente precisa ser assim, né? Precisa querer entender tudo aquilo que a gente está sendo alimentado, né? A gente não pode sair comendo qualquer coisa. Pesquise mesmo, vê se tudo que a gente falou aqui é verdade, é bíblico, porque tem que ser questionado mesmo. E como a gente disse durante o programa todo, em Efésios 4, 11 e 12 diz assim: e ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, mestre, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus mesmo chamou cada um para estar atuante em uma área. Para quê? Para que diz aqui no final do versículo: para a edificação do corpo de Cristo. Então não é para ter um status, não é para se achar, não é para falar eu tenho um cargo, é para ter um aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que tudo possa fluir de uma forma que Deus queira, que vá avançar cada dia mais, né? Para poder alcançar mais vidas, para poder alcançar uma geografia maior, para poder alcançar toda uma geração que está aí precisando ser ganha, né? Em Gálatas 11:1, o apóstolo diz o quê? Eu, Paulo, chamado para apóstolo, não por qualquer organização ou autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo, por Deus e o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Então foi o próprio Jesus que chamou o apóstolo Paulo. Então assim, é Deus, é Jesus, é o próprio Cristo que te chama para dar aquilo que ele tem para sua vida. É ele que colocou o dom do apóstolo de ser apóstolo, colocou o dom de mim de ser um bom evangelista, graças a Deus, um líder célula, e ele que nos dá a capacidade de fazer aquilo que a gente faz. Então que esse recado possa ficar no seu coração e que Deus abençoe. E antes de estar encerrando esse programa aí, que Deus nos abençoou tanto, com tanta sabedoria e um ensinamento tão grande, a gente vai estar fazendo uma oração para estar abençoando você e sua casa. Vou aproveitar a presença aqui do nosso apóstolo e pedir para ele estar fazendo uma oração por nós e Amém. Por esse programa e pelas casas aí. Amém. Vamos orar então por todos que estão nos assistindo, aqueles que vão ser alcançados com compartilhamento. As pessoas compartilham para quem elas amam. Então se esse vídeo chegou para você, é porque alguém compartilhou para você, porque ele te ama e você é especial para essa pessoa. Gostaria de orar. Feche os seus olhos. Querido Pai, no nome de Jesus, entramos na sua presença, Deus, para poder, ó Deus, pedir a Deus, tuas poderosas mãos, tocando a vida dessa pessoa que está assistindo. Ela pode estar desanimada, abatida, deixando de acreditar, mas o Teu Espírito Santo leva fé, esperança, amor, e a unção do Senhor esteja sobre ela, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja, céus abertos, os anjos do Senhor guardando a vida dessa pessoa, Deus, que ela venha ter um contato com o Senhor. O nome escrito no livro da vida, a salvação e a vida eterna, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada ouvinte, cada um que assistiu a gente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um beijo no seu coração, fique com Deus, até o próximo programa.